Fala galera do Rockload, beleza? E aí, como passaram a virada de ano? Estamos aqui novamente para nosso primeiro vídeo de 2020, né? E não podíamos deixar de falar dessa grande estreia desse começo de ano. Estamos falando do novo filme do diretor de A Bruxa, o Robert Eggers, com O Farol. He believed that there was some enchantment in the light. Went mad, he did. Tall tales. But Lembrar vocês que essa resenha de hoje tem spoilers, beleza? Só que eu vou avisar antes, eu vou comentar inicialmente mais as partes técnicas do filme, alguns detalhes e aí que não são spoiler, e a partir de um certo ponto eu vou começar a dar spoilers. Aí eu vou avisar, vou explicar pra vocês algumas coisas que eu achei, que eu entendi do filme, mas eu aviso antes, pode deixar que eu deixo avisado quando for começar essa parte aí, caso você ainda não tenha visto o filme. Lembrar vocês também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber aí os avisos de vídeos todas as semanas sobre o mundo do cinema, com resenhas e especiais aí para vocês. Também, é claro, não deixem de conhecer o nosso perfil no Instagram e também curtir nossa página no Facebook, além do perfil no Twitter. E também acessar, é claro, o site do Rockload, www.rockload.com.br, com o melhor conteúdo aí sobre rock and roll, cultura pop e cinema. Bom, para quem acha que esse trabalho novo do Robert Eggers se assemelha muito com o seu filme anterior, né, A Bruxa, a notícia é não, ele é bem diferente de A Bruxa. Tem uma semelhança com A Bruxa com relação a falar sobre uma parte dos seus temas, né? Mas ele é muito diferente em estética, em abordagem, em clima de tensão, é bem diferente, é uma experiência incomum da maioria dos filmes de terror, né? Essa nomenclatura pós-terror, inclusive, eu não sou muito fã de falar assim, né? Porque, inclusive, foi A Bruxa que deu esse nome aí, praticamente estourou esse tipo de nome, mas na verdade é um terror psicológico, né? Sendo assim, o que importa aqui nesse filme é a forma criativa com que o Eggers conta essa história, que é muito simples, né? É uma história que envolve apenas dois personagens, né? Então é uma coisa assim mais dialogada, ou nem tanto, é uma coisa que se desenvolve de um jeito um pouco mais lento, talvez, né? Então essa abordagem diferente envolve questões da mitologia grega, questões literárias do terror, até se assemelha muito com obras do H.P. Lovecraft ou do Edgar Allan Poe, né? Se aproxima muito de obras do terror desse tipo, e tem um visual extremamente rico, que lembra inúmeros filmes noir hollywoodianos, o cinema italiano dos anos 30 aos anos 50, especificamente algumas obras assim que você olha assim nas imagens em preto e branco, né, que são assustadoras, assim, que lembram obras como O Sétimo Selo do Ingmar Bergman, ou também lembra um pouco do expressionismo alemão, do cinema mudo lá, o Gabinete do Dr. Caligari. São obras assim que o filme remete propositalmente, eu creio, né? Pra dar uma ambientação lá clássica, que é no final do século XIX, né? E isso contribui imensamente para o filme ser artisticamente muito impactante, né? Ele é filmado num formato de tela, eu não sei se aqui dá pra ver, mas nas imagens está passando atrás de mim, é o mais quadradinho, né? Aquele formato de cinema clássico, antigo, que se assemelha mais às TVs de tubo, né? Que a gente tinha antigamente. Para fazer ele uma coisa mais claustrofóbica, uma coisa ali fechada, ou em ambientes pequenos, né? Que dão uma sensação bem pesada. A forma como o Eggers insere a trama, ele usa um tema, uma inspiração, ou ele faz em cima de alguma outra obra clássica, uma outra história clássica, vamos dizer assim, é parecido com o que o Darren Aronofsky fez com Mãe, né? No caso lá ele usou princípios, né? A história da Bíblia, né? Vamos dizer assim, e aqui o Eggers usa a mitologia grega. Mas em meio a tudo isso, o filme é uma grande discussão aí sobre a solidão do homem, as formas tóxicas, né, da masculinidade do homem, né, do machismo que é imposto na sociedade. Então nisso ele se assemelha um pouco com A Bruxa, porque também tem uma certa visão do que os homens pensam sobre as mulheres, né? A visão objetificada da mulher também é abordada aqui em um grau diferente do de A Bruxa, mas tem sua relevância aqui também. O Farol conta a história do jovem Ephraim Winslow,
vivido aí pelo Robert Pattinson, contratado pelo veterano faroleiro Thomas Wake, do William Dafoe, para ajudá-lo na manutenção de uma pequena ilha próxima ao litoral britânico no final do século XIX. Estranhando o comportamento grosseiro e arrogante de Thomas, logo Efraim começa a ficar obcecado em querer saber o que o companheiro tanto esconde no topo do gigantesco farol da ilha. Em meio a isso, sendo atormentado pelas aves do local, além de estranhas visões e sonhos misteriosos. Pela sinopse dá pra ter uma noção de como é pesado o clima do filme, assim, né? É um pesadelo filmado, parece. A sensação sempre é essa, parece que tá te incomodando. Então nesse ponto a gente tem que falar dos efeitos sonoros do filme. Que aquele barulho da usina, dos navios chegando, ou das águas batendo na rocha, provoca um efeito assustador proposital, né? E, assim, se desenvolve muito bem junto com a trilha sonora, sabe? Ele cria uma ambientação que deixa o filme muito tenso, assim, naturalmente tenso, vamos dizer assim, né? O design de produção também é muito bom, porque como o filme é em preto e branco, além da fotografia ter um cuidado, assim, para deixar tudo mais obscuro, meio sujo, né? Essa questão da sujeira também, se você tá no preto e branco, acho que é um pouco mais difícil de trabalhar, porque não tem as cores ali para diferenciar as coisas, então é um trabalho acertado também nessa parte aí da fotografia. Aliás, essa estética, né, de mostrar a casa da ilha, lá onde os dois personagens convivem, tanto a cozinha, que eles estão sempre lá jantando, almoçando, quanto os quartos da casa, né, é mostrado sempre de um jeito bem sujo, que reflete um pouco o que o personagem do William Dafoe né, vamos dizer assim. E é lógico que lá no topo do farol é totalmente diferente, é uma atmosfera mais clara, né, mais limpinha, que eu vou falar um pouco mais à frente. Pra gente entender e se situar aí, né, como os personagens são, é muito interessante a forma como o Eggers, os primeiros 10 minutos de filme, pra você ter uma noção, praticamente não tem nenhum diálogo, né? É apenas mostrando ali um pouquinho da rotina dos dois na ilha, como eles trabalham para manutenção lá do farol. E é muito interessante isso, você já conhece um pouco da rotina deles sem saber nada. E depois os diálogos vão surgindo sempre de forma espontânea e sinistra, né? Vamos dizer assim, entre os dois, de jeitos bem inusitados, né? Para isso funcionar, obviamente, o filme aí recebe duas atuações primorosas, realmente. Tanto o William Dafoe quanto o Robert Pattinson estão incríveis, dando uma multifacetada assim, impressionante de seus personagens. Tipo, você não sabe quem eles são, mas são muito interessantes, assim, as discussões que eles têm são muito intensas. Qualquer assunto ali pode ser intenso, dá pra falar às vezes do bife, de um bife, para falar sobre a cerveja, sobre alguma coisa. Tudo envolve alguma discussão que acaba sendo interessante, realmente. O Robert Pattinson, ele mostra que é um grande ator, realmente, por saber mostrar a ambiguidade do personagem dele, que tá fugindo de algo do passado, né? E tá em busca de alguma coisa nova, que talvez nem ele mesmo sabe direito o que é. Enquanto que o personagem do William Dafoe é um cara arrogante, porcalhão, literalmente, vamos dizer assim, né? E uma pessoa muito rude, né? Você vê como ele trata, ele quer ser superior, dá muitas ordens ali pro Efraim, né? E fica muito claro ali o tom arrogante e pesado dele. Mas em meio a essa tensão entre os dois, é muito interessante como se desenvolve uma certa amizade dos dois, que fica assim aquela relação de amor e ódio, mais ódio do que amor, né? Entre os dois, que é muito bem encenada ali pelos dois atores. Tudo isso para envolver a temática do filme, que é o grande diferencial de O Farol, obviamente, né? E que pode ser que não faça agradar muita gente, porque é um filme que você vê e você tem que pensar bastante dele, você tem que interpretar muita coisa, né? Ter algum conhecimento externo sobre algumas coisas. Então agora eu vou dar alguns spoilers para eu falar o que eu achei, que eu entendi do filme. É só uma interpretação minha, pode estar errado, pode estar faltando coisa, mas é a visão que eu tive inicial agora do filme. É um filme que com certeza eu vou ver outras vezes depois, mas até aqui foi o que eu compreendi. Então, se você não quiser ouvir, você não assistiu o filme e ainda não quiser saber essas coisas, pula para esse tempo aqui, que aí já vai estar livre dos spoilers para você poder assistir. Enfim, como eu já falei, o filme fala sobre masculinidade tóxica, uma crítica contra o machismo, né, contra a ambição errônea dos homens, né, desejo de vida assim errado, né, de muitos dos homens. Mas tudo isso é inserido dentro da mitologia grega. Então você vai ter que, se você não conhece, eu também não conhecia muito, tive que dar uma pesquisada para lembrar mais, né? Essa coisa que até acho que na escola é ensinado, mas eu não lembro mais, né? É mitologia grega, no caso é a história do Prometeus, né? Que o Prometeus era um deus, filho dos Zeus, né? Que era o maior dos
deuses, e ele queria dar conhecimento ao povo, ele queria roubar o fogo de Zeus para dar aos humanos, para eles terem conhecimento. Então a história basicamente segue essa linha. O Prometheus, quando consegue roubar esse fogo e dar às pessoas, ele é punido por Zeus, que acaba castigando, né, o Prometheus a ficar 30 mil anos acorrentado no alto de uma montanha e tendo o seu fígado comido todos os dias por uma águia. No filme, essa é a última cena do filme, né, a última imagem do filme, uma imagem forte, belíssima ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Nós temos aí o Robert Pattinson acorrentado em uma das rochas da ilha, com várias aves, várias gaivotas, realmente comendo ali o abdômen dele, como se fosse o fígado, né? Então essa seria a mensagem que o Eggers, o que ele usa de alicerce para trama. Só que dentro disso tudo, é aí que se encaixa essas críticas sociais que ele foi fazendo. Enfim, é uma metáfora simples, mas que funciona lindamente quando ele começa a tratar desses assuntos aí que eu tinha falado antes. A solidão dos dois, a falta de se relacionar com mulheres, o confinamento ali, ele provoca todas essas sensações. Então assim, o personagem do Willem Dafoe sempre fala das histórias sinistras, até do outro companheiro dele que desapareceu, né, que ficou louco antes dele, né? E por causa das supostas sereias que estão em torno ali da ilha e tentam enfeitiçar os homens. Essa mensagem é clara, acho que o filme fala um pouco sobre o homem que tem medo de mulher, né, prejudicar ele, de pensamento machista, claro, né, da mulher. Da mulher querer sempre sugar o homem financeiramente ou se apoiar demais no homem, né? Isso representado com algumas coisas, ou até o medo de ser zombado pelas mulheres, né? Quando ele tem um delírio que tá fazendo sexo com a sereia e aparece uma vagina enorme, estranha, né? Feia, vamos dizer assim, né? Provavelmente representando esse medo, né? Esse temor aí que o homem tem de ser zombado por causa de sexo, às vezes, né? Pelas mulheres. E o modo como que nem o Efraim chega no quarto, tem lá uma estatuazinha de gesso em forma de uma sereia, é um jeito de mostrar como o homem objetifica a mulher, porque sempre nas duas cenas que ele se masturba, tem essa estátua de sereia com ele junto, né? Obviamente representando essa objetificação, né? De ficar se imaginando para poder se masturbar com isso. E fica claro na segunda cena em que ele faz isso, fica claro que o Robert Eggers usa o farol como uma representação de um pênis. Tanto que ele usa um movimento de câmera que faz parecer que o farol subiu como se fosse uma ereção, né? Fica claro isso nessa passagem, né? Provavelmente assim querendo dizer que o que o homem objetivo é sempre ser o mais masculino possível, para ele ter sucesso com as mulheres, para ele ser o bambambam da coisa só por causa do seu pênis, né? Porque ele se acha o maioral por causa disso, né? O pensamento machista geralmente é assim. A gente pode ver aí uma disputa entre os dois, né? O Efraim quer descobrir o que acontece lá dentro do farol, enquanto o Thomas não quer deixar, porque o Thomas quer ser o homem dominante, porque o que está lá, aquela luz, talvez represente o prazer, né? O prazer máximo do homem, não só em ter prazer sexual, mas em dizer que ele é o melhor, que ele é o preferido do bando, né? Tanto que há uma conotação de que aquilo lá é uma representação sexual, porque você vê, tem uma cena inicialmente que a gente vê o Thomas nu, né, em cima, lá no topo do farol, e uma outra cena onde o Efraim observa ele aparentemente como se estivesse fazendo sexo com uma criatura do mar, né? Inclusive na cena em que eles brigam, mais próximo do final, o Thomas é visto como uma criatura do mar, né? Representando alguma coisa mitológica do mar, e também tem aquela parte que ele ameaça, né, o Efraim com uma maldição aparentemente de deuses do mar, mitológica também. Pois bem, o Efraim luta lá para conseguir chegar, descobrir o que tem lá dentro. Quando ele descobre, segura aquela luz intensa, fica olhando para ela, aparentemente gostando no começo, de repente ele começa a gritar de dor, e aí ele cai da escada, né? Praticamente o Eggers acho que representa aí o fato de que ele teve acesso ao conhecimento, a luz é um conhecimento, deveria ser, mas por ele ser uma pessoa
machista, talvez não demonstrar, não ser o que ele realmente é, porque ele é um homem que foge do passado, ele assassinou um homem no passado, né? Aparentemente está se escondendo disso, não quer se redimir, ele quer apenas se sentir bem, talvez seja isso. Mas quando ele chega lá e vê que ali não era aquilo que ele esperava, ele não aguenta, cai. Obviamente a queda dele na escada representa a uma descida ao inferno, e ele realmente é punido, como eu tinha falado lá, daquele jeito lá que fica lá sendo comido pelas gaivotas da ilha. Inclusive, tem essas gaivotas, tem talvez uma simbologia aí que quer dizer como o homem fazendo mal à natureza. O Efraim não gosta das gaivotas, ele fica irritado com a presença delas, tanto que ele mata violentamente uma gaivota em uma cena, né? Então, isso também é representado. Ou seja, o conhecimento que ele vai adquirir lá não é um conhecimento de que o homem é uma criatura dominante, não. Geralmente essa é a reação de quando alguém que está vivendo em bolha, sabe, uma pessoa que não sabe o que, não entende, né, ou não quer entender, né, o verdadeiro significado das coisas, tem quando vê uma coisa assim que ele não concorda, ele não quer concordar. Eu acho que essa foi mais a ideia que o Eggers quis representar nesse momento. Há também, lógico, figuras de linguagem, né, que representam obviamente a homofobia, né? Os dois personagens estão ali presos num lugar que ninguém está vendo, a sociedade, né? Não tem ninguém observando os dois, mas mesmo assim eles têm eles têm pavor da homofobia, mesmo que em um certo ponto os dois quase ali se beijem, né? Que estavam dançando bêbados lá, né? E você vê que ali, mesmo eles já são contaminados ali pelo olhar da sociedade machista e homofóbico, mesmo quando não tem ninguém vendo, eles já são daquele jeito, né? Você vê que o próprio personagem do Willem Dafoe fala da mulher como se fosse um empecilho, uma coisa que atrapalha a vida dele. Ele preferiu ficar sozinho ali no farol do que ter contato ou viver, né, com a esposa. E é isso, galera. Foi o que eu entendi aí um pouco de O Farol. É um filme realmente muito intenso, com certeza um dos melhores filmes de 2019. Inclusive tá na nossa lista de 10 melhores. Se você ainda não assistiu, os 10 melhores de 2019 aqui do nosso canal, dá uma conferida. É um trabalho para quem realmente quer assistir um filme que faz pensar, né? Você pode não digerir tudo que o filme quer passar ao término, né, assim que terminar de ver, mas com certeza as imagens perturbadoras, as coisas sinistras que o filme vai apresentando aí vão ficar dentro da sua mente, o que toda obra-prima de terror tem que fazer com a gente, né? Beleza? Galera, se você já assistiu, não concordou ou concordou com o que eu falei aqui, vai comentando aí, deixa seu comentário, é muito importante pra gente isso, tá? E é lógico, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa aquele sininho lá para toda vez que você receber notificações dos vídeos novos. Também não deixe de curtir nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, o nosso perfil também no Twitter e, é claro, o site do Rockload, www.rockload.com.br, sempre aí com novidades aí sobre o mundo da música, cultura e cinema. Beleza? Galera, se quiser também tem um link aqui na descrição para você ver a crítica escrita, tem mais detalhes aí dessas coisas que eu expliquei, que eu comentei, né? Se vocês quiserem também dar uma lida, fiquem à vontade, por favor. Obrigado, galera. Até a próxima. Let Neptune strike ye dead, Winslow! All right, have it your way.